Eu trabalho desde 1978 com grafologia, na área de grafologia, fazendo análises para empresas, principalmente para seleção de pessoal, né? Dando cursos e palestras. Como psicóloga, eu sou psicóloga clínica, né? E orientadora profissional. Trabalho com adolescentes numa procura, naturalmente, que eles estão de uma carreira. E eu acho esse trabalho muito gratificante, dos dois jeitos. Gratificante em termos humanos, eu digo, né? Porque você está ajudando uma pessoa, tanto na grafologia, como na orientação profissional. Eu tenho licenciatura em psicologia e filosofia também, né? Então eu acho assim agradável dar cursos, porque eu já sou treinada para isso, né? E na área de grafologia, os cursos são mais voltados para seleção de pessoal mesmo. Geralmente os psicólogos procuram mais. Mas às vezes eu dou cursos em consultorias ou em empresas maiores que esses cursos são frequentados por pessoas não psicólogas, né? Pode, às vezes vem um administrador, já tenho dado na área médica, né? E engenheiros. Sinal que eles aprendem com muita facilidade, e quem procura grafologia geralmente é uma pessoa assim que está interessada e que já tem novas descobertas. Uma assimilação assim muito grande e dá assim muito prazer mesmo ministrar cursos. Tá. De que forma a grafologia pode identificar as características do indivíduo? Olha, assim como o nosso modo de andar, de falar, os nossos gestos gráficos também são impulsos cerebrais. Então, naturalmente, esses impulsos cerebrais vêm pelos braços, né? E nos dedos, né? E como gestos gráficos, e coloca no papel, né? Aqueles traços que são peculiares a determinadas pessoas, né? Os traços gráficos, cada pessoa tem diferente da outra, né? E, naturalmente, ali nós vemos as características da personalidade. Como é um impulso cerebral, é um teste que não pode ser manipulado, né? É um teste projetivo mesmo, como o Rocha, né? O TAT, que tem em psicologia. Mas é interessante porque ele não pode ser manipulado, porque se uma pessoa faz várias vezes um determinado teste, ela já está mais familiarizada com aquele teste. E na grafologia é um impulso cerebral mesmo, os gestos gráficos são ela coloca no papel e não pode controlar aquilo como querendo fazer de determinada maneira, né? Então, nós podemos checar da seguinte maneira. Nós olhamos o texto, nós precisamos de 20 linhas no papel sem falta, né? Olhamos primeiro bem o texto para ver a ordem, a clareza de ideias, né? Depois nós começamos a olhar todas as características da personalidade. Se você quiser, depois eu vou falar para você. Quer dizer, e você vai vendo como a pessoa se adapta ao seu mundo interior, ao exterior, como ela é socialmente, como ela é no trabalho, quais são as suas características, por exemplo, se ela é extrovertida, se ela é introvertida, se ela tem abertura de espírito, pode trabalhar em equipe ou não, a produtividade dela, a perseverança no trabalho, o tato, diplomacia, a sinceridade, a lealdade, a confiabilidade. Há empresas que pedem outros itens também e que é procurado, que nós podemos procurar. Eu estou dizendo alguns mais evidentes, né? Só através da forma da letra dá para identificar todas as características? Olha, não é só através da forma da letra, é do conjunto todo, depois particularidades. Porque a letra da pessoa, você tem que olhar N movimentos. Você tem que olhar, então, o todo, então, como ela se localiza no papel, quer dizer, como o texto está colocado no papel, né?
é como ela se localiza no mundo. Nós comparamos a folha de papel, que é o mundo, e o texto, como ela se localiza naquele mundo. Então nós olhamos as margens, se ela deixa do lado esquerdo ou não, se ela, como é que é do lado direito, a parte superior e a parte inferior. Depois nós olhamos a direção da letra, se é bem retinha, se é subindo um pouquinho ascendente, porque a letra ascendente é mais dos otimistas, né? A letra descendente, a letra toda, a sentença toda, é mais dos pessimistas, dos mais que desanimam fácil perante os obstáculos, né? E nós vemos se não há confusão de ideias, se uma zona da letra não invade a outra, porque há um estudo sobre o simbolismo da escrita, de Max Pulver, um grafólogo suíço, que ele divide a letra em zonas para ajudar mais no aprendizado mesmo, né? Você conheceu esses cadernos de caligrafia que havia aquela parte no meio e a parte superior da linha inferior? Então é desse jeito mesmo que se divide. Quer dizer, no centro ali ficam as vogais, né? Ou a bolinha do G, né? Ali é a zona média da letra, que corresponde ao emocional, o cotidiano, o dia a dia. A parte superior, as hastes superiores, nós colocamos essa parte, responde à parte intelectual do livro. Espiritual, o misticismo, a espiritualidade, a intelectualidade. E a parte inferior, inferior às pernas das letras, corresponde ao sensualismo, ao sexualismo, a material mesmo, a parte material, os interesses materiais, todos. Tá? Agora, então nós já vemos se não há confusão, porque às vezes uma linha vem com uma parte inferior tão grande que invade a parte superior da outra. Sabe como é? Isso. E a inclinação da letra? Pessoas que escrevem inclinado para a direita, outras escrevem bem vertical, em pé, a letra em pé. Outra escreve mais inclinado para a esquerda, também tem o seu significado. A letra mais um pouco inclinada, não muito inclinada, um pouco inclinada para a direita, ela nos mostra que a pessoa é mais generosa, mais extrovertida, é mais expansiva. A vertical, ela filtra mais os sentimentos pela razão. Quem escreve vertical. Não é que ela não tenha sentimentos, naturalmente que ela tem, mas ela filtra mais os sentimentos e usa mais a razão. E a voltada para a esquerda é mais centrada nela, ela é mais voltada para o passado, ela é mais introvertida, pode ser tímida. Isso tudo vai dar uma resposta no conjunto, porque se estuda a grafologia como um todo, sabe? Esses sinais nos mostram alguma coisa, mas é necessário analisar como um todo e depois olhar as particularidades. Tá. A pessoa pode se conhecer melhor, então, através da grafologia? Pode. Serve, então, tem muitas... a utilidade da grafologia é muito grande, para nós nos conhecermos, realmente. Porque quando você escreve, depois você olha, às vezes você está meio nervosa, qualquer coisa, então você vai notar que você escreveu um pouco diferente. Uma pessoa que não está bem de saúde, qualquer coisa, você vai notar que está escrevendo um pouco diferente. Então, nós podemos nos conhecer nossos amigos, né? Nas escolas também é usado para conhecer os alunos. Há um colégio aqui em São Paulo que usa grafologia muito. São pessoas lá dentro mesmo que são grafólogos, realmente. É muito usado na seleção de pessoal, né? Na área de recursos humanos. E quase todas as empresas estão usando. Já na Europa já usavam há muito tempo, né? E aqui, de uns 5 anos para cá, tem sido maior o uso, sabe? Cada vez mais. E também psicólogos e psiquiatras usam. E até para orientação profissional. Eu uso também para orientação e às vezes para algum cliente que tem dificuldade de entrar em contato comigo, está meio acanhado. Então, com a letra eu já vejo alguns probleminhas que aparecem, toco naquele assunto
ele se abre mais. O texto é a pessoa mesmo que O texto não tem a menor importância do que você escreveu. Porque o grafólogo às vezes nem lê muito texto, para não ficar influenciado. Ele vai olhar os movimentos mesmo que você faz, os movimentos gráficos, né? Então, para uma análise grafológica, seria interessante você ter vários textos anteriores para você comparar, mas isso é muito difícil. Então, para se fazer uma análise, precisa, assim, 20 linhas em papel sem pauta. É necessário que seja sem pauta. Pode ser com caneta esferográfica, sempre a tinta. Lápis não serve. Com a assinatura habitual da pessoa, a idade, a escolaridade e a profissão. Porque nós queremos na idade cronológica justamente para olhar se a psicológica está de acordo. Eu já fiz letras de menina de 15 anos com amadurecimento de 30. E já fiz letras de senhoras de 60 anos que casaram muito cedo e foram, já no casamento já foram mais assim, cuidadas demais pelo marido, aquela coisa que passou do pai para o marido, né? Então elas têm uma letra assim como uma garota de 18 anos e obediente, sabe? E é interessante você olhar isso, como acontece, para naquela etapa escolar, sabe? Muito interessante. A pessoa vai mudando a sua letra com o passar do tempo, vai modificando a personalidade, vai modificando a letra? Sim, de acordo com a evolução psicológica, a nossa letra também evolui. Então nós temos, por exemplo, um tipo de caligrafia que ensinavam no primário pra gente, um tipo de caligrafia assim, ou a caligrafia americana, como a do Mackenzie, do Rio Branco, né? Ou a caligrafia vertical, como de algumas escolas que exigiam. Agora, depois vai havendo uma evolução, né, psicológica. Então, o que acontece é que a pessoa começa a escrever mais rápido, vai tendo o seu jeito mesmo de escrever mais de acordo com a sua personalidade. Quando ela está, às vezes, no terceiro grau, na faculdade, ela toma nota muito rápido, então ela muda completamente. E aos 25 anos a letra deveria estar pronta. Mas como eu disse a você, às vezes as pessoas param numa etapa escolar, tem a letra que tinha uns 18 anos, outras evoluem mais depressa. Então sempre você vai olhar a idade psicológica e a idade cronológica, para ver se estão iguais, né? E a forma da letra é o que mais muda no curso da vida, a forma. Porque às vezes a pessoa escreve redondo, passa a escrever um pouquinho mais angulosa a letra, ela se torna mais dinâmica, porque o ângulo é o dinamismo quando aparece na letra, um pouco de ângulo. Então ela se torna mais, está trabalhando, está fazendo muito, quer dizer, estudando, trabalhando, é mais agitada, a letra também vai correspondendo a isso. É a evolução psicológica, realmente. Eu lembro de mim, do meu processo. De mudança a minha letra. Vai mudando, a minha também mudou muito. Trabalhei muito mesmo. Engraçado, bem interessante. Quais as características principais que podem estar na letra do indivíduo? Assim? Acho que você já respondeu. Olha, a letra, ela pode nos revelar praticamente todas as características da personalidade do indivíduo. E como eu falei, se ele é extrovertido, se ele é introvertido, se ele tem abertura de espírito, se ele é discreto, sabe? Tem gente que fala tudo que ouve. Há outras pessoas que são super discretas. Se ele tem aptidão numérica, se ele tem jeito para vendas, se ele, como eu disse, confiável, leal, liderança. A liderança é muito importante para cargo de chefia. Se ele tem senso psicológico para lidar com as pessoas, né? Para cargo de chefia também o senso psicológico é muito importante, porque traz a empatia, ele se põe no lugar do outro também e pode saber o que o outro está precisando no momento. Porque às vezes a pessoa expressa uma determinada frase para o chefe, mas ali dentro daquela frase ele está dizendo outra, não é? Aparece uma intenção diferente.
Então, um chefe com senso psicológico é muito interessante. Então, você vai achar todas as características da personalidade do indivíduo. Tá, como surgiu a grafologia, assim? Como surgiu essa ciência? Olha, a grafologia se considera como origem da grafologia as primeiras investigações feitas por Camillo Baldi em 1622 em Bolonha, na Itália. Ele era professor universitário e ele começou a estudar isso, mas ainda sem muita base científica, né? Mais tarde, o Abade Michon, na França, os monges sempre se interessaram por isso, né? E ele estudou mais, estabeleceu as primeiras regras para o estudo da grafologia. E editou um livro, Sistema de Grafologia, em 1871, que estabelecia essas regras para o estudo da grafologia. Mais tarde apareceu Crépy-Jamin, francês também, que sistematizou e aperfeiçoou esse estudo. E você vê que os monges já usavam isso. Shakespeare já dizia, pegando a letra dessa mulher, eu direi o seu caráter. Olhando a letra dessa mulher, eu direi o seu caráter. Aqueles grandes intelectuais da época, George Sand, Baudelaire, né, já se interessavam por isso, ainda não com uma parte assim tão científica, mas já se interessavam. E então nós consideramos a Itália e a França o berço da grafologia. Agora, sempre foi muito usado na Europa, porque na Suíça e na Alemanha faz parte do currículo das universidades de psiquiatria e psicologia. Na Espanha, é estudada na Escola de Medicina Legal. E na França, a Sociedade de Grafologia é um centro de cultura e utilidade pública. Então, o europeu sempre foi assim muito ligado a essa parte, sempre estudou e já usava muito a grafologia. Depois apareceu também a grafologia foi indo para outros países, né? Inclusive nos Estados Unidos é usada até no Pentágono. Né? De modo que assim se considera essa a origem da grafologia. Então, na Itália e após na França. Agora, há 1000 anos antes de Cristo, assim, os chineses e japoneses faziam um tipo de grafologia rudimentar, que não se considera como origem, né, da grafologia, mesmo porque eles escrevem completamente diferente de nós, né? Nós escrevemos da esquerda para a direita, nós vamos do passado para o futuro, e eles escrevem diferente. Então eles olhavam as barras, assim, a pressão da letra, a força que tinha para escrever, os traços, e faziam uma espécie de grafologia rudimentar. Mas a origem mesmo se considera essa, 1622, Camillo Baldi. Assim surgiu. Uhum. De que forma os sentimentos e as emoções, o estado de espírito, podem influir? Modificam. Isso modifica. Um grafólogo experiente, ele vai ver se é algo momentâneo que a pessoa está passando. Agora, acontece, porque acontece pessoas estarem nervosas naquele dia, ou estarem com a saúde abalada, ou tomarem um remédio muito forte, que às vezes acontece. Então você vai notar que a letra sai às vezes um pouquinho mais trêmula. Quando você está nervosa demais, uma coisa que você te assustou, vamos dizer, um assalto, uma coisa assim, naquele dia a letra pode ficar diferente. Inclusive até diminuir de tamanho, porque há causas externas que diminuem. Por exemplo, a tristeza, o frio diminui um pouco o tamanho da letra. E o calor, a alegria, né, pode aumentar. E a cólera também aumenta. É engraçado que a alegria é a cólera, né? Aumenta o tamanho da letra um pouco. Então é interessante que quando a pessoa vai escrever, ela esteja calma, né? E coloque o papel sobre uma mesa, forre embaixo para não ter as imperfeições da mesa, porque qualquer imperfeição vai atrapalhar
sai um tracinho trêmulo, sai qualquer coisa. As mesas, às vezes, tem certas características ali na madeira mesmo, ou é um defeito, qualquer coisa que pode passar no papel. Então nós pegamos uma folha de papel sulfite e pomos umas 3 ou 4 folhas embaixo. Mas, como você falou, influi sim, influi a parte do momento, porque, olha, nós temos uma amostra da letra do Juscelino Kubitschek, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, tem uma assinatura ascendente otimista, ele era um otimista, né? E muito bonita, assim, de tamanho é um tamanho que nós consideraremos letra grande. Depois tem uma amostra dele no exílio, que ele estava triste, ele estava procurando se adaptar, porque ele não estava conseguindo, naturalmente, uma adaptação fácil ali. Então você vai notar que ele não escreve mais reto nem ascendente, ele escreve fazendo uma serpentina. Quer dizer, é a procura da adaptação. Olha, ele vai, ele volta, sabe? Em linha reta ele não escreve. E a letra diminuiu muito de tamanho também, com a tristeza, com o aborrecimento, com os problemas, né? Que acontece. Você fez uma ótima pergunta. Que acontece? Qual a característica das formas? Você tem algum exemplo? Tem. Tá. Você diz de forma ou de... Você quer assinaturas? Também trouxe assinaturas de Napoleão. Eu já liguei. Você perguntou as características? Então, mostra pra gente o que você tem aí de exemplo das pessoas famosas. Bom, eu trouxe que saiu na Veja a letra do Ayrton Senna. Ele escreveu uns salmos. O que você tem a respeito da letra dele? Olha, a letra dele, eu vou segurar bem aqui, é uma letra média para tamanho grande, né? Então, quer dizer, ele era uma pessoa empreendedora, né? Com boa autoestima. Ele era uma pessoa corajosa, que a letra grande característica de coragem também, viu? Era uma pessoa inteligente, com boa assimilação, porque os T's são ligados, você repare para você ver essa ligação que tem aqui. Ele tem os T's ligados à letra seguinte, que é a assimilação.